Bem-vindos ao Baú de Histórias. Hoje vamos mergulhar em uma das maiores aventuras da Bíblia. A vida de Davi, o pastor que virou rei, o guerreiro que derrotou gigantes, o poeta que cantou a Deus com o coração. Esta é uma história de coragem, fé, erros e redenção, perfeita para todas as idades. Prepare-se para um épico que vai te emocionar. Pegue seu lugar e vamos começar. O pastor de Belém. Era uma vez, por volta do século XI a.C., em uma pequena cidade chamada Belém, na terra de Judá, um jovem chamado Davi. Ele era o caçula de 8 irmãos, filho de Jessé, um homem simples que criava ovelhas. Davi passava seus dias nos campos, cuidando do rebanho sob o sol quente ou as noites estreladas. Ele não era alto nem forte como seus irmãos, mas tinha algo especial, um coração cheio de fé. Enquanto as ovelhas pastavam, Davi tocava sua harpa, criando melodias que ecoavam pelas colinas. Essas canções, que mais tarde chamariam de salmos, eram como conversas com Deus. Ele cantava sobre a beleza da criação, a proteção divina e sua confiança no Criador. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Ele escrevia, sem imaginar que essas palavras atravessariam séculos. Mas a vida de Davi estava prestes a mudar. Em Israel, o rei Saul, escolhido por Deus, governava. Porém, Saul desobedeceu ordens divinas, e Deus decidiu escolher um novo rei. O profeta Samuel, um homem sábio com longas barbas brancas, foi enviado a Belém. Deus disse: "Vá à casa de Jessé, pois escolhi um de seus filhos." Quando Samuel chegou, Jessé apresentou seus filhos mais velhos: Eliabe, alto e imponente; Abinadab, forte como um guerreiro; Samá, de olhar confiante. Samuel pensou: certamente um desses é o escolhido. Mas Deus respondeu: não olhe para a aparência ou a altura, eu vejo o coração. Um a um, os 7 irmãos passaram, mas nenhum foi escolhido. Confuso, Samuel perguntou: não há mais filhos? Jessé hesitou, mas respondeu: há o caçula Davi, que está cuidando das ovelhas. Davi foi chamado. Quando entrou, com o rosto bronzeado pelo sol e os olhos brilhando de humildade, Deus falou a Samuel: é este, unja-o. Samuel pegou um chifre cheio de óleo e derramou sobre a cabeça de Davi, diante de sua família surpresa. Naquele momento, o Espírito de Deus veio sobre Davi, marcando-o como o futuro rei de Israel. Davi e Golias, a coragem da fé. A unção de Davi foi um segredo guardado, pois Saul ainda era rei. Davi voltou aos campos, sem imaginar o que o futuro reservava. Enquanto isso, Israel enfrentava uma grande ameaça: os filisteus, um povo guerreiro que vivia na costa do Mediterrâneo. Os 2 exércitos se encontraram no Vale de Elá, mas ninguém lutava. Por quê? Porque os filisteus tinham um campeão. Golias, um gigante de quase 3 metros, coberto com uma armadura de bronze, que pesava mais que um homem comum. Todos os dias Golias saía e gritava: mandem um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos, mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Sua voz ecoava como trovão, e os soldados de Israel tremiam, até o rei Saul. Ninguém ousava enfrentá-lo. Davi, ainda jovem, foi ao acampamento levar pão e queijo para seus irmãos, que eram soldados. Ao ouvir os insultos de Golias, ele ficou indignado. Quem é esse filisteu para desafiar o Deus de Israel? Perguntou. Seus irmãos zombaram. Volte para suas ovelhas, moleque. Mas Davi não se calou. Ele foi até Saul e disse: eu enfrento o gigante. Saul riu. Você é só um menino. Davi respondeu: quando um leão ou urso atacava minhas ovelhas, eu o matava com a ajuda de Deus. Ele me livrará de Golias. Impressionado, Saul cedeu, mas insistiu que Davi usasse sua armadura. Davi experimentou, mas a armadura era pesada demais. Não preciso disso, disse. Pegou sua funda, 5 pedras lisas do riacho e caminhou até o vale. Golias olhou para Davi e riu alto. Sou um cão para você vir com paus e pedras? Davi respondeu com firmeza: você vem com espada e lança, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje ele te entregará em minhas mãos. Com um giro rápido, Davi lançou uma pedra com a funda.
A pedra voou e acertou a testa de Golias, que caiu com um estrondo. O gigante estava morto. Os filisteus fugiram e Israel venceu. Davi, o jovem pastor, tornou-se o herói de uma nação. A fuga e a amizade com Jonatas. A vitória sobre Golias trouxe fama a Davi, mas também problemas. Saul o levou ao palácio, onde Davi se tornou amigo de Jonatas, o filho do rei. Jonatas e Davi eram como irmãos. A Bíblia diz que suas almas se uniram. Jonatas deu a Davi seu manto e espada, um gesto de lealdade. Mas Saul começou a sentir ciúmes. O povo cantava: Saul matou milhares, e Davi dezenas de milhares. Isso encheu o coração de Saul de raiva. Um dia, enquanto Davi tocava a harpa para acalmar o rei, Saul jogou uma lança contra ele. Davi escapou, mas percebeu que sua vida estava em perigo. Por anos, Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas, desertos e cidades estrangeiras. Saul o perseguia com um exército, mas Davi nunca retaliou. 2 vezes ele teve a chance de matar Saul, mas poupou sua vida dizendo: Não tocarei no ungido do Senhor. Sua fé o sustentava, e ele escrevia salmos como o 23 e o 57, expressando sua confiança em Deus. Jonatas, mesmo sendo filho de Saul, ajudava Davi em segredo. Eles se encontravam escondidos e renovavam sua aliança de amizade. Jonatas dizia: Você será rei e eu estarei ao seu lado. Esses momentos mostram o quanto a amizade verdadeira pode superar até as maiores dificuldades. Davi, o rei de Israel. A tragédia marcou o fim da perseguição. Saul e Jonatas morreram em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Davi chorou profundamente, especialmente por Jonatas, escrevendo um lamento comovente. Ó Jonatas, tua amizade me era mais preciosa que o amor de mulheres. Com Saul morto, Davi foi coroado rei, primeiro em Judá, aos 30 anos, e depois sobre todo Israel. Ele conquistou Jerusalém, transformando-a na capital, e trouxe a Arca da Aliança para a cidade com grande celebração. Davi dançava diante da arca, vestido com um simples manto, mostrando sua humildade e alegria. Como rei, Davi uniu as tribos de Israel, venceu inimigos como os filisteus e moabitas, e expandiu o reino. Deus fez uma promessa a Davi: sua casa e seu reino durarão para sempre. Essa promessa apontava para o Messias, Jesus, que viria da linhagem de Davi. O pecado e o arrependimento. Nem Davi era perfeito. Um dia, do terraço de seu palácio, ele viu Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados, tomando banho. Davi a desejou e a trouxe ao palácio, mesmo sabendo que era errado. Quando Batseba ficou grávida, Davi tentou encobrir o pecado. Ele chamou Urias do campo de batalha, mas Urias, leal, recusou-se a ir para casa. Então Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente, onde morreu. Deus enviou o profeta Natã, que contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que roubou a única ovelha de um pobre. Davi ficou indignado, dizendo: Esse homem merece morrer. Natã respondeu: Você é esse homem. Davi, confrontado, caiu em prantos e confessou: Pequei contra o Senhor. Ele escreveu o Salmo 51 pedindo: Cria em mim um coração puro, ó Deus. Deus perdoou Davi, mas houve consequências. O filho de Davi e Batseba morreu, e sua família enfrentou conflitos. Mesmo assim, Deus abençoou Davi com outro filho, Salomão, que sucederia ao trono. Rebeliões e o legado de Davi. O reinado de Davi não foi só glória. Seus filhos causaram problemas. Absalão, um de seus filhos, tentou tomar o trono, forçando Davi a fugir de Jerusalém. Apesar da traição, Davi amava Absalão e chorou amargamente quando ele morreu em batalha. Davi reinou por 40 anos, enfrentando guerras, traições e desafios. Ele escreveu dezenas de salmos que expressam desde alegria até desespero, como o Salmo 23, o Salmo 51 e o Salmo 139. No fim da vida, já idoso, Davi passou o trono a Salomão, que construiu o Templo de Jerusalém, um sonho de Davi. Davi morreu como um homem segundo o coração de Deus, não por ser perfeito, mas por sua fé, humildade e amor por Deus.
Sua história nos ensina que Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seus planos. E assim termina a história de Davi, o pastor, guerreiro, poeta e rei que marcou a história com sua fé e coragem. No Baú de Histórias, amamos trazer essas aventuras para vocês. Qual foi sua parte favorita? A luta com Golias? A amizade com Jonatas? Ou os salmos que tocam o coração? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias incríveis. Até a próxima! Fontes: baseado em 1 Samuel 16 a 31, 2 Samuel, 1 Crônicas, com contexto histórico do período monárquico de Israel, século 11 a 10 de a.C.